Não, né? Acho que não. Irmãos, a nossa série, nós vamos passar antes um vídeo para a gente fazer a abertura da série. Então, preste atenção no vídeo, é bem curtinho. Teria áudio, mas... Cortou, mas tá bom. Multiplique o potencial que Deus lhe deu. Multiplique o potencial que Deus lhe deu. Esse é o tema da nossa série esse mês. E nós iremos falar muito sobre potencial e multiplicação. Na verdade, iremos falar durante o semestre aí, até dezembro. Até dezembro. E aí, hoje eu quero compartilhar com os irmãos Mateus capítulo 13. Enquanto os irmãos vão abrindo aí a palavra, Mateus capítulo 13, verso 31. Irmão, nós temos tido muitas dificuldades em relação à adaptação nossa aí em ar-condicionado, em postura na celebração, muitas dificuldades. Então, eu vou aproveitar a oportunidade aqui, estamos só entre nós. Preciso que os irmãos me ajudem. Preciso, né? Estou pedindo ajuda. Porque quem está aqui na frente sabe como é difícil para você se manter no espírito, para saber o que está falando, né? Que é da palavra do Senhor Deus. E uma confusão acontecendo aqui, ali, aqui. Eu acho que a maioria não vai morrer por falta de água, porque é uma sede que sente na hora na hora da palavra. Na hora da palavra, principalmente. Esse é o pastor que você escolheu, então você vai ter que engolir até... Enfim. Então é uma hora, né? Uma hora. Aquele bebedouro, eu estou quase indo para lá, para ficar do lado de lá, pregando, e os irmãos só ouvindo minha voz aqui. Não se assuste se eu fizer isso. Não se assuste se eu fizer isso. Porque eu duvido quando está uma hora no celular, se sai para beber água. No videogame ou algo do tipo. Na verdade, nem come. É boa. Não tem aquela história assim, fala paletó, que o pregador foi pregar e o cara... Eu já ouvi isso, né? Eu cheguei todo de terno e gravata e a pessoa disse assim, o pastor, né? Colega, ele disse assim, está 90% aprovado. Deu 10% para a palavra. Deu 90% porque eu estava de terno e gravata. Eu falei assim, nossa, 10% para a palavra? Então, qualquer coisa que eu falar aqui vai estar de boa. Então, a mesma coisa, né? Assim como o terno não fala, o bebedouro também não. Quem fala é a palavra. Então, eu peço ajuda aos irmãos, às crianças, adolescentes. Se você veio para passear, fica em casa. Fica em casa. Em casa é o lugar, a gente está
na cama, assistindo filme, se for o caso. Então, é um sai-sai de adolescente que circula para lá, que vem para cá, e adulto, e reverência, querido. Nós somos a igreja contemporânea, mas a palavra continua sendo o centro. Tanto é que ela está aqui, ó, é o centro, a palavra. Então, eu peço ajuda aos irmãos em relação a isso. Tá? Os seus filhos, os nossos filhos, somos nós que os educamos e falamos com eles. Assim como eles ficam lá em cima sendo ministrados, eles podem ficar aqui. É 1 hora, no máximo 1h20 o nosso culto, no máximo. Às vezes nem vai isso. Então eu peço ajuda aos irmãos mesmo. Tem dia que fica difícil se concentrar para pregar. Por quê? Né? Quem prega sabe que você olha para todo mundo e olha para todas as direções. E esse olhar está aqui, é periférico, ele está aqui acontecendo. E chama a atenção. Né? Então, eu peço ajuda dos irmãos em relação a isso. Domingo passado foi muito difícil em relação a isso. Não queria falar, mas eu preciso compartilhar com os irmãos, que é algo particularmente meu, uma dificuldade minha. Às vezes, para os irmãos que estão sentados, às vezes é mais tranquilo, mas quem está aqui pregando, por exemplo, ou falando algo, é mais difícil. Mateus 13, 31 e 32. E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém, irmãos? Capítulo 13 de Mateus, ele vai falar sobre várias parábolas nesse mesmo capítulo. Vai falar da parábola do semeador, do joio e trigo, depois vai explicar sobre a parábola, vai falar sobre as redes, das pérolas, e aí nesse meio dessas parábolas, desse entorno, desse enredo, Jesus fala uma parábola muito curta, que é justamente esses 2 versículos da mostarda, da árvore pequena. E hoje eu estive pensando, quão pequeno é um grão de mostarda. Não sei se você já pegou em mãos. É muito pequeno. Eu ia pegar, trazer para fazer uma dinâmica, mas acabou não dando para fazer. Jesus conta essa parábola falando que o reino de Deus, o reino dos céus, é como um grão. É como um grão. Como que o reino dos céus pode ser tão pequeno quanto um grão, que é minúsculo? Para entender isso, irmãos, eu também... não tranque. Hoje não rolou nada, Jesus. Para ilustrar melhor essa parábola, eu preciso falar sobre potência e ato. Para Aristóteles, a potência é a capacidade de transformar ou de realizar algo em ato. Em outras palavras, a semente é a potência. O ato é a árvore materializada a partir da semente. O que Jesus está nos falando que o grão de mostarda é a potência. O reino de Deus é o ato que se torna árvore. Ou seja, eu posso pegar aquilo que é só uma potência, algo pequeno, e transformar em algo grandioso, o ato maior. Deus está nos dizendo que o ato potencial para a multiplicação está dentro da própria semente, dentro do próprio reino de Deus. Se nós quisermos, de fato, multiplicar
enxergar o que é possível multiplicar, nós precisamos entender quem somos enquanto potência. Porque quando eu olho para um grão de mostarda, é algo desprezível. É algo aparentemente inútil. Se eu colocar um aqui, de lá provavelmente ninguém vai conseguir nem enxergar o grão aqui. Pois é, ele é uma potência. Quando eu planto aquele grão, ele se torna um ato, uma árvore, algo grande que vai dar fruto e todo mundo vai ver. Assim, irmãos, o reino de Deus, que é o ato, nós somos a potência. Ou seja, tem um potencial de Deus dentro de você. Tem um potencial de Deus dentro de você, que quando colocado no solo certo, na hora certa, esse vai se transformar em um ato grandioso. É isso que Jesus está comparando o reino dos céus com um grão, que é algo aparentemente pequeno, mas se torna grandioso quando a potência se coloca em prática, para germinar, crescer, brotar e se tornar uma árvore frutífera. A questão, irmãos, é que às vezes nós perdemos tempo com solos inapropriados. A questão é que nós perdemos algum tempo com coisas que não vai germinar a potência de Deus que está em nós. É hora de nós não perdermos mais tempo com coisas que não produzem algo grandioso em nós. Assim como o grão de mostarda, cada um de nós possui um potencial dado por Deus que precisa ser desenvolvido para multiplicar. A Bíblia vai falar sobre vários exemplos de pessoas que aparentemente não acreditavam no potencial que tinha, mas Deus já tinha visto o potencial dela. Assim como Davi, Moisés. Eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não sei fazer isso. Deus, é você mesmo. O próprio Davi, que foi desprezado pelos seus, e Deus já tinha enxergado a potência que havia nele. José, os irmãos desprezaram ele, porque eles, na verdade, sabiam do potencial dele, mas as outras pessoas não sabiam e não acreditavam, tanto que o fez toda aquela história que os irmãos já sabem. Às vezes nós sabemos do nosso potencial, da potência de Deus que está em nós. Outros não vão conseguir enxergar. Mas eu não posso parar o que Deus está para fazer através da minha vida, porque o outro ainda não viu, mas eu estou vendo. Se você já viu, então comece a germinar aquilo que Deus já semeou no seu coração. Porque é tempo de nós mergulharmos em um solo que de fato venha produzir multiplicações. Irmãos, o que é que essa parábola nos ensina sobre esse tema? Algumas coisas que já até falei aqui, vou ressaltar. Primeiro, os pequenos começos certamente vão gerar grandes colheitas. Versículo 31 diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou, semeou no seu campo. O versículo dessa parábola, o início dessa parábola, nos lembra que o início grandioso que nós temos em relação à colheita que Deus tem para nós. Veja o versículo 31, que os céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou, ele pegou o grão. Nada acontece, irmãos, por si só. Só Deus transforma ou traz o nada à existência. Só Deus é capaz de falar assim, haja luz. Só Deus é capaz de, do nada, as coisas acontecerem. Do contrário, nós precisamos tomar para si e fazer as coisas acontecerem. O homem pegou o grão, tomou para si e fez acontecer.
Então, nós podemos pegar algo que já existe e fazer acontecer. Mas se eu tenho grão e não faço acontecer, essa semente vai acontecer o que com ela? Vai morrer, vai apodrecer e nada vai acontecer. Portanto, como disse o pastor Sérgio Borges, Deus não está chamando mais ovelhas. Isso marcou. Deus não está chamando mais ovelhas. Ele disse que nós deveríamos orar por trabalhadores. Não orem por ovelhas. Orem para que Deus envie trabalhadores. E Deus está nos dando a semente. E muitos de nós colocamos a semente no bolso. E esperamos ela germinar no bolso. Jesus está dizendo que no reino dos céus ele pegou a semente e foi para o campo. E onde é o nosso campo, irmãos? Vamos trazer para a nossa realidade. É o nosso campo, está aqui. As nossas células. Ô, Felipe, coloca aí, por gentileza, o relatório. Eu não sei se a Tainá deixou separado dessa semana. A semente de mostarda, apesar de minúscula, dentro dela tem um potencial que se torna uma grande árvore. Da mesma forma, Deus plantou em nós sementes de dons, talentos, habilidades, pequenos, mas tem um potencial para crescer e expandir. Zacarias 4:10 diz: não despreze os pequenos começos, pois o Senhor se alegra em ver o trabalho começar. Deus se alegra quando os seus trabalham. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, começou um pequeno grupo, ou pequenos grupos de oração e estudo bíblico, que se multiplicaram pelo mundo inteiro. O nosso grão hoje são as células. As células em nossa comunidade começam como um pequeno grupo de indivíduos que começam a se unir, a compartilhar. Cada célula é um ponto, ou cada célula é um grão. É o potencial, irmãos, que dá a partida para sair e semear. Mas isso acontece quando de fato praticamos o que está de Deus dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez ou deu o crescimento. Essa semana, irmãos, as nossas células, as células de quarta, nós tivemos esse relatório aí que vocês podem observar. Adultos, crianças, adolescentes, não crentes, total 84 pessoas. As células de terça-feira. Nós vamos dividir por setores, eu vou explicar isso depois para os irmãos. 87 adultos, 25 crianças, 30 adolescentes, 5 no Descubra, 31 não crentes, novo convertido, 13 pela primeira vez, 141. Próximo. Não tem a terceira, ela não colocou a terceira, não? Ah, tá. Não tinha visto o terceiro aqui. É o terceiro. É isso. Aí, os dois, são esses os números. Irmãos, olha que coisa, né? 10 células. E essa semana teve menos, que normalmente está 235 a 240. O que não dá no domingo à noite. Irmãos, está entendendo? Você está entendendo? Que isso é a semente da potência que Deus está nos dando.
O que nós não temos na celebração à noite, que normalmente é da Ibope, nós temos nas células durante a semana. Em que momento nós colocaríamos 40 não crentes aqui? 40? Dificilmente. Pode ser que sim, claro, né? Espero que no nome de Jesus isso aconteça. Mas dificilmente. Então, irmãos, se mova a existência que ela já está acontecendo. Eu não posso trazer do nada o que não existe, isso aí é só Deus. Mas o que já está em nossas mãos, vamos multiplicar. Vamos fazer acontecer. Está dentro de você essa capacidade. Você é a semente. Você é o grão. Deus já deu o solo. Está pronto. É só jogar a semente e ela vai brotar. Como, pastor? Convide, se envolva, mergulhe, leve pessoas para a cela, leve seu amigo, parente, familiar, cachorro, cachorro não. Gente da cela, irmãos. Faz acontecer o negócio. Vai para a cela, se envolva, mergulhe nisso, é sobre isso, irmãos. 225 pessoas em 2 dias de célula, 10 células. Vamos potencializar isso. 20 células, em tese 400 pessoas, que nem cabe aqui. E por que, pastor, ainda não? Porque alguns ainda não entenderam que você é a semente. Você é a potência de Deus. Deus não vai mover céu coisa alguma enquanto a potência que Ele já colocou dentro de mim e você, que é Ele mesmo, não acontecer. Faz esse negócio explodir aí dentro, irmãos. Está aí dentro. Está dentro de você. Eles mexem em você. Ele leva com gemidos inexprimíveis a Deus. Você é templo da semente. O Espírito Santo está dentro de você. Deixa ele explodir, fazer o que ele quiser fazer. Dê liberdade, mas busque a Ele. Nada começa grande. Tudo começa pequeno e se torna grandioso. O reino dos céus é semelhante a um grão. Irmãos, o reino dos céus é enorme. Como que pode ser um grão? Porque é só uma potência. Eu sou uma. Bota tudo isso junto. Bum. É o reino dos céus. É isso. Mas se você não botar a sua potencialidade para acontecer, vai ficar para trás no reino. Segundo, versículo 32 diz assim: qual é realmente a menor de todas as sementes? Mas depois de ter crescido, é a maior das plantas e se torna uma árvore. Crescer de forma escalonar, constante. Ela é a menor, quando ela cresce, se torna a maior. O crescimento do grão de mostarda é o menor para se tornar maior. Nós crescemos tanto, irmãos, eu sempre falo isso, nós crescemos profissionalmente, até porque quem não cresce profissionalmente, quem não busca conhecimento profissionalmente, a sociedade passa por cima. Ou simplesmente bota outro. E bota outro mesmo, porque eles não estão nem aí. A sociedade, não está dando, está produzindo, não, sai, põe outro. Sai, põe outro. Porque, infelizmente, é assim. Mas quando a gente fala do reino de Deus, tem gente que continua menino. Não cresce. O pastor tem que ficar assim, ó. Não. Se falar, não vai mais na igreja, não. Não, se falar, vai sair do ministério.
Não, se falar pode deixar a célula. Porque não cresce. Não cresce. A potência, vocês viram ali no vídeo, e todo mundo sabe, é um grãozinho, passa um dia, passa 2, passa 3, 15 dias, 20 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, está dando fruto. Tem gente que faz 10 anos na igreja, ouvindo a mesma mensagem. E a mesma pessoa. Sensível. Sensível aqui, mas no trabalho engole todas. Ah, mas lá eu tenho um salário. Mas no reino do céu tem um reino dos céus. Lá a gente engole a seco e sapo. Como é? Engole sapo, né? Crescer, irmãos. Eu saio de um nível e vou para outro. Saio de um e vou para outro. E vou crescendo. Quem não cresce vai tomar leite o resto da vida. Falar em leite, tem gente que é especialista em tomar leite. Paulo chega a dizer isso à igreja de Corintos, que tem pessoas que, se comer comida sólida, passa mal. Porque está acostumado só com leite. A gente toma aquele negócio branco em caixinha, que eles falam que é leite, que não é leite, um leite que dura 6 meses. Você abre a caixinha, fica 2, 3 semanas fora da geladeira, que não apodrece de jeito nenhum, nunca foi leite. Passa a tomar um leite mesmo, e toma aquilo. Dá um, enfim, né? Um revertério na barriga, a gente passa mal. Irmãos, precisamos crescer, amadurecer, a semente sair da menor para a maior. É escalonar, é progressivo. Por que no reino, às vezes, nós não crescemos? Muitos se tornam, continuam meninos. Porque não buscam. Não mergulham. Superficial. Se você pegar uma semente e jogar só na superfície, algumas delas, a parábola do semeador diz isso. Umas morrem, as árvores vêm e comem a semente, nada acontece. É época e tempo de nos aprofundarmos em Deus. Começar a crescer, ler mais, ler a palavra, orar mais, comprar livros, mergulhar em Deus, participar de seminários, enfim, fazer alguma coisa. Porque o Borges disse isso ainda, os poucos pastores que tem, e temos poucos pastores, irmãos, pastores, têm que perder tempo com ovelhas e não com trabalhadores. Porque se eu vou crescendo, eu chego a um nível de maturidade que as coisas, deixa esse negócio aí, vamos crescer. Vamos pegar esses grãos aqui, eu volto lá aquele relatório, e deixa crescer. Terceiro e último. Essa parábola também nos ensina que o impacto duradouro leva a um abrigo seguro para outros. 32b diz assim: de modo que vêm as aves do céu e fazem o quê? Ninhos. Irmãos, nós precisamos não só entender que é preciso nós crescermos enquanto semente, mas precisamos causar um impacto tão profundo na vida de outros, que os outros desejam estar dentro e produzir ninhos. E as árvores, né? Se ela tem ninho, tem filhote, vai produzir. Olha que dupla multiplicação. A árvore vai produzir fruto, aqueles que vêm para dentro da árvore vai produzir na mesma árvore. Hoje, entenda isso. Que impacto eu estou causando para que outros vejam em mim a potência e seja potência também a produzir outros ninhos, árvores no reino de Deus. Assim como a árvore
de mostarda proporciona abrigo e sustento para as aves, as nossas células devem multiplicar-se não apenas em número, mas também no impacto e de influência positiva em nossa comunidade. Cada célula é um grão de encontro, de abrigo e refúgio para as pessoas. Mateus diz que, 28, portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando multiplicamos nosso potencial, não apenas crescemos individualmente, mas também influenciamos positivamente as pessoas no entorno. Nossas vidas se tornarão testemunhos vivos de graças e poder de Deus, proporcionando, assim, brilho na vida das pessoas. Mateus 5,16 diz: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai, a vocês, o Pai que está nos céus. A grande árvore da parábola nos lembra que o verdadeiro propósito de crescer é servir. Quem cresce e não serve, apodrece e morre. Jesus viu uma árvore linda, verde, maravilhosa. Ele foi nessa árvore e ele esperava encontrar fruto. Quando ele não encontrou fruto naquela árvore que estava na estação, que estava bonita, é forte, mas eu preciso falar. Ele amaldiçoou e a árvore na mesma hora secou. Deus deu a potência, Deus tira a potência. Então, você é a semente. Não espere Deus chegar e falar assim: eu estou esperando o fruto de vocês. Eu vim buscar o fruto aqui para me alimentar. Ah, mas a estação não está muito boa. Ah, mas está chovendo. Ah, mas está muito frio. Ah, mas eu trabalhei demais. Ah, mas eu não tenho mais tempo. Ah, mas ele, não. Eu quero o fruto. Irmãos, eu cortei no meu quintal, que é desse tamanho, mas a gente está transformando em uma potência. Tinha um pé de limão lá. Eu estou esperando o danado dar fruto. Até ele estava dando, mas dando um mirradinho seco. Eu querendo tomar um suco, né, temperar um peixe e nada. Os mirradinhos. Falei assim, amaldiçoar eu não vou não, mas que eu vou te cortar, eu vou. Fui lá e com a serrinha mesmo, literalmente. E joguei o danado no chão. Se eu, que plantei, percebi que não estava dando fruto, eu, um mero mortal, humano e pecador como vocês, fiz isso, e aquele que é todo poderoso e colocou a potência em você, o que ele não pode fazer? Porque um grande dia, ele vai perguntar: cadê a potência que eu dei a vocês? Não tem justificativa, irmãos. Porque trabalho demais, trabalho de menos, não sei fazer, não sei. Porque se é potência de Deus, é de Deus. Não é minha, é dele. Então, que essa noite você possa voltar a brotar. Porque a árvore que eu cortei, o pé de limão, rapaz, mas está ficando bonito danado, está espalhando galho para tudo quanto é lado. Eu acho que dessa vez vai dar fruto bonito. Se não der, eu arranco pela raiz dessa vez. O reino de Deus, João capítulo 15, é sobre isso. Não sou eu, é a palavra. É a palavra. Então,
Vamos ficar com a palavra e nos coloquemos de pé no nome de Jesus. Precisa podar? Não, ainda não. Só é possível podar uma árvore pronta. Se nós somos só a potência, não somos ainda a árvore. Mas se não nos tornarmos árvore, não vai transformar em mais nada. Seja o grão que Deus colocou em você, no nome de Jesus. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificamos o nome do Senhor nessa noite, Deus. Deus, nós temos a certeza, Pai, de que o que habita dentro de nós é infinitamente maior e mais poderoso do que qualquer circunstâncias externas, Pai. Porque é o teu próprio Espírito Santo. E nós não queremos e nem podemos, Pai, menosprezar ou diminuir aquilo que é poderoso e grandioso. Deus, Espírito Santo que já habita no coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Que cada um possa desenvolver e mergulhar no Espírito de tal forma, Pai, a serem usados de forma poderosa no nome de Jesus. Que venhamos nos tornar atos, ó Deus, atos de misericórdia, atos de bondade, atos de salvação, atos de esperança. Transformar aquilo que era tão insignificante em algo poderoso em tuas mãos. É a nossa oração e nós a fazemos no nome santo de Jesus. Amém, Deus.